1 João, capítulo 2, versículo 19. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 19. E vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está querendo dizer com isso? Que se eles saíram, é porque eles não queriam ficar. E se ficaram, e os que ficaram, é porque não queriam sair. Na nossa vida é exatamente assim. Pessoas entram, pessoas saem, mas sabe qual que é o grande problema? É que a gente transforma outras pessoas na nossa razão de ser feliz. E é por isso que a gente sofre. Você pode ver, irmãos, que a gente é muito bom para começar, mas a gente é horrível para terminar. A gente é muito bom para entrar numa empresa, mas às vezes a gente sai de uma empresa de forma tempestuosa. A gente é hábil a entrar em um relacionamento, mas a gente não consegue lidar com o fim do relacionamento. A gente consegue começar uma amizade bem, mas a gente não consegue terminar uma amizade bem. E tudo isso por quê? Por causa das nossas emoções. Porque a gente trata, emocionalmente falando, as pessoas como se elas fossem eternas. E o que acontece? A gente sofre com isso. A gente fica triste, a gente fica mal. E aí, a gente vê o fim como algo triste. Como algo que machuca a gente, que fere a gente. Mas por que o fim tem que ser triste? Por que o fim tem que ser algo que pega e machuca a gente? Sendo que o fim nada mais é que o terminar de um ciclo. O final de uma estação. E quando acaba uma estação, o que ocorre? Começa-se outra estação. Outro ciclo. A Bíblia Sagrada vai falar sobre a parábola do filho pródigo, irmãos. A parábola do filho pródigo é a seguinte: um pai amoroso com 2 filhos. O mais novo, ele pega e decide que quer ir embora. Agora imagina vocês que têm filho. O seu filho pega e vira para você e fala: olha, eu quero ir embora. Sendo que você está com ele desde o seu no seu primeiro dia de vida até a sua maior idade, mas aí o filho fala: eu quero ir embora. E me dá metade da herança. Sabe o que o pai faz? O pai pega e não fala nada. Mas isso não é porque o pai é frio, mas é porque o pai entende que ele não pode forçar ninguém a ficar do lado dele. Aleluia. Ele não pode obrigar a ficar. Então, se quer ir, ele deixa ir. Deixe ir. Se quer partir, deixe partir. A pior coisa que existe é quando você pega e fica tentando fazer com que uma pessoa fique na sua vida, sendo que a pessoa quer partir. Você abre mão dos seus conceitos, você abre mão da sua identidade, você deixa de ser quem você é para você pegar e ficar mantendo quem não quer ficar. E sabe o que acontece? Você sofre. Tudo porque você não consegue deixar quem já te deixou. É hora de você pegar e esquecer quem já te esqueceu e parar de ficar sofrendo para quem não liga para você. Enquanto você fica sofrendo na sua cama, aquela pessoa está vivendo a vida dela bem. Isso não é justo. Não é justo para você. Deus não fez vocês para vocês ficarem se humilhando, querendo atenção, transformando uma pessoa na sua razão de ser feliz. Deus não fez vocês para isso. Vocês são filhos de Deus. Deus te trouxe até a terra, não foi por acaso. Deus trouxe você para ser feliz e para alcançar a sua salvação. Mas na maioria das vezes a gente sofre porque a gente deposita todas as nossas esperanças em uma pessoa. E é aí que está o nosso erro. Quando na verdade a gente tinha que depositar em quem? Em Deus.
Entenda uma coisa ainda, que o homem fale com você, Deus nunca vai falhar. Porque o homem não é perfeito, mas Deus é perfeito. A Bíblia Sagrada vai falar que Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é infendável. O amor de Deus não se compara ao amor do homem. Porque o amor do homem, na maioria das vezes, é assim, olha, eu te amo. Passa-se alguns dias, já não te ama mais. Mas o amor de Deus não dura pela eternidade. A Bíblia Sagrada vai falar que Deus abomina o pecado, porém ama o pecador. Entenda que independente de religião, classe social ou cor, Deus ama você. Ainda que pessoas te menosprezem, te julguem, Deus ama você. Ainda que pessoas tenham te deixado, te abandonado, Deus nunca vai deixar você. Então, se for para confiar, confie a sua história em Deus. Irmão, se a gente for meditar na Santa Palavra, existe o livro de Ruth. E no livro de Ruth, o que acontece? Existe uma mulher chamada Noemi. Essa mulher, essa senhora, ela viveu no período dos juízes em Israel. E ela tinha um marido chamado Elimeleque. E com aquele marido, ela teve 2 filhos. Ela sai de Israel, acontece uma série de coisas, uma série de problemas. Os 2 filhos se casam e dão 2 noras para ela. Só que com aquela série de problemas, irmãos, sabe o que acontece? O marido de Noemi morre. Os 2 filhos de Noemi morrem. E ela vivendo num período difícil, um período preconceituoso para com as mulheres. E ela se vê com uma idade avançada, sem recurso. E o que ela pega e fala para as 2 noras? Mesmo que ela tinha um relacionamento saudável com as noras, ela pega e pensa da seguinte forma: olha, eu não tenho recurso para continuar com elas, então eu vou deixar elas ir. E o que ela vira para uma nora? Uma nora se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. E o que ela vira e fala com elas? Olha, eu gosto de vocês, mas eu não tenho condições de continuar com vocês. Vocês são jovens, vocês têm uma vida pela frente, um futuro pela frente. Então volte para a terra de vocês e se casa. Escreve uma nova história. Só que Ruth, sabe o que ela faz? Ela pega e diz para Noemi: olha, eu vou ficar com você. Eu sou contigo. O seu Deus vai ser o meu Deus e a gente vai caminhar junto. Se você passar por dificuldade, eu vou passar também. Mas eu não vou te deixar sozinha. E Orfa vai embora. Ela deixa Noemi. Só que muitos pastores transformam a atitude de Orfa em algo demoníaco. Dizendo que aquilo foi algo demoníaco, algo influenciado pelo demônio. Mas não! Ela simplesmente fez o que tinha que fazer. Você precisa entender que existem histórias de pessoas que começam na sua história e terminam. Existem pessoas que vão sair da vida de vocês. Aleluia! E tudo bem por isso. Mas existem pessoas também que vão entrar e tudo bem. Porque o seu socorro não vem do homem, mas vem de Deus. Anos e anos atrás, existiam pessoas que caminhavam comigo e hoje não caminha mais. Hoje existem pessoas que caminham comigo e talvez no futuro não vai caminhar, mas tudo bem. O que eu quero é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque eu sei que Deus nunca vai falhar comigo. Porque eu sei que o amor de Deus é infindável. Então sabe o que a gente tem que fazer? Parar de colocar o timão da nossa vida no homem. Meu Deus. A gente potencializa pessoas. A gente pega e coloca no lugar de Deus relacionamentos. Quando na verdade isso é um erro. Porque a gente não sabe o momento que aquela pessoa pode partir.
Existem pessoas que vai ficar na sua história até o final. Assim como Ruth ficou na história de Noemi, que vai caminhar com você, que vai dizer, olha, eu sou contigo, o seu Deus é o meu Deus, o que você precisar eu tô contigo. Mas existem pessoas que vão partir. E você tem que estar preparado para lidar com isso. Você tem que ser maduro o suficiente a ponto de dizer para aquela pessoa que se você não quer ficar na minha vida, eu deixo você ir. Eu não vou perder a minha identidade por causa de você. Eu não vou me humilhar por causa de você. Você quer ir? Vai. Mas eu vou ser feliz. E vou escrever uma nova história. É isso que a gente tem que fazer. Irmãos, aconteceu uma coisa com a minha família. O meu avô, ele teve um infarto. E aí, a gente foi pro hospital, correria danada, apavorado. Passamos a noite lá. E ele melhora. Volta para casa, outro infarto. Aí agora imagina como que estava o emocional da minha avó. O homem que ela ama, o homem da vida dela, em cima de uma cama, à beira da morte, mal, com a boca entortada, mal. Ela se colocou de joelho, começou a clamar a Deus, nem tomava banho direito, nem fazia as coisas dela pessoais direito, só queria pedir a Deus, Deus poupe a vida dele, Deus, por favor, Deus, 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 orou, jejuou, clamou. Chega o segundo infarto, outra batalha. Daí a gente lá no hospital, 3 horas da manhã, acontece o terceiro e último infarto. Meu avô morreu, ele partiu. E aí naquela hora, o nosso desespero, o desespero da minha família, sabe qual que era? De chegar para minha avó e falar com ela, avó, ele se foi. E ela querer fazer uma loucura, porque afinal de contas, é o companheiro dela. Porque os filhos foram seguir com a vida dele, eu fui seguir com a minha vida. A gente foi seguir com a vida, cada um foi seguir com o seu caminho, mas ele era a companhia dela. Ele estava com ela. Ele cuidava das plantas com ela. Os melhores momentos da vida dela foi com ele. E a gente ficou com medo. A gente teve medo de falar. Mas aí a gente chegou para ela, pastor. Aleluia. E aí minha tia falou com ela, olha, tem uma coisa que eu quero te falar. E aí a minha avó pegou e respondeu, ele se foi? Se foi. A gente com medo dela ter uma atitude desesperada na hora, mas foi totalmente o oposto. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez, irmãos? Ela se levantou, foi no banheiro, tomou um banho, trocou de roupa, foi na cozinha, comeu. Depois que ela comeu, preparou a comida pra gente, foi pro quintal regar as plantas. Eu não entendia aquilo. Eu não entendi aquela atitude dela. Eu não entendi. Mas depois, conversando com ela, eu falei, vó, por que você teve aquela atitude? E aí ela pegou e disse pra mim as seguintes palavras. Meu neto, você precisa entender uma coisa. Existe o tempo de você pegar e chorar, se aquebrantar, pedir para Deus restituir, pedir para Deus pegar e trazer aquilo que você quer, se aquebrantar. Mas existe o tempo de você se levantar, enxugar as lágrimas, agradecer a Deus e seguir em frente e escrever uma nova história. Você precisa entender uma coisa, que o seu sustento não vem do homem, mas vem de Deus. Enquanto você pegar e ficar potencializando, transformando pessoas na sua razão de ser feliz, você vai se colocar a sofrer. Porque hoje, o que faz as pessoas pegar e se desviar do caminho de Deus são suas próprias emoções. Mas é através das minhas emoções que eu determino quem vai entrar na minha vida. E quem vai ter poder para me ferir. E quem vai ter poder para me magoar. Através das minhas emoções.
Mas a própria palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser racionais. Que toda vez que você for fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha se baseando na sua razão. Sabe por quê? Porque é por causa das nossas emoções que a gente fere. É por causa das nossas emoções que a gente é ferido. É por causa das nossas emoções que a gente compra o que a gente não precisa comprar. E aqui tem coisas empurradas de vendedor pra gente. É por causa das nossas emoções que existem pessoas que entram em depressão, que sentem vontade de se matar. Por esses dias eu fui atender uma família, uma moça, olha isso, ela queria se matar só porque o namorado não queria mais ficar com ela, só porque ele não queria mais estar junto dela. E aí ela falou bem assim, olha, eu não consigo viver sem ele é a razão do meu viver, eu não consigo, eu não vou conseguir. Ela transformou o namorado na sua razão de ser feliz. Quando, na verdade, a verdadeira felicidade não está em homens, mas está em Deus. Aleluia. Esse foi o maior erro dela. Por quê? Porque existe um Deus de amor que toda vez que você clamar a Ele, Ele vai te ouvir. Existe um Deus imparável. Um Deus unstoppable. Um Deus que pega e manda o seu único filho para vir até na terra, para se entregar por nós. Como que a gente pode pegar e transferir isso para pessoas? E tudo isso que aconteceu com essa moça foi por causa de quê? Das emoções dela. A maioria das escolhas erradas que a gente faz na nossa vida é baseada nas nossas emoções. Não seja um refém das suas emoções. A palavra de Deus fala que a gente tem que prestar um culto racional e a gente precisa ter uma fé racional nas escrituras de Deus. Não adianta nada, irmãos, eu chegar aqui e ficar fazendo escarcéu para vocês, chegar dizendo para vocês é isso e aquilo, e Deus, que não sei o que não sei o que. Não vai mudar nada. O que transforma pessoas não são pessoas. O que transforma vidas não são pessoas. Eu não tenho poder para fazer nada. Não é porque eu estou trazendo uma mensagem exaltando a Deus que quer dizer que eu seja melhor que vocês. Mas vocês precisam entender que o melhor, que a única forma de você ter paz de espírito, de você pegar e conseguir deitar na sua cama, fechar os seus olhos e dormir em paz, é tendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! É entregando o timão da sua vida a Deus. Quantas e quantas situações que você passa, que te abala, que você chega na sua casa e você não consegue dormir. Que você fica sofrendo. Que você fica mal. Às vezes uma palavra de uma pessoa acaba com o seu dia. E aquilo machuca você como se fosse estilhaços de espelho dentro da sua mente. E aí quando você chega em casa, você fica se remoendo naquilo. Você precisa entender que você tem que trazer o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Mas entenda uma coisa. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus na sua vida, igual o pastor falou, a gente vai passar por batalhas. A gente vai passar por dificuldades. Mas entenda uma coisa, assim como diz em João 16:33, Jesus fala, isso vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo terás aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus venceu o mundo, Ele vai fazer com que você vença as batalhas da sua vida. Pode ter certeza de uma coisa, se você entregar o timão da sua vida a Jesus, da mesma forma com que Ele venceu o mundo, Ele vai te ajudar a vencer os seus problemas interpessoais. Ele vai te ajudar a galgar os degraus. E no final de tudo, alcançar a salvação. Aleluia. Tudo que você precisa é do Espírito Santo de Deus na sua vida. O que a gente precisa entender é que a gente tem que parar de potencializar pessoas. De transformar pessoas na razão de ser feliz. E pegar e colocar Deus no timão da nossa vida. Entenda que o homem pode falhar, mas Deus não. Entenda que o maior erro do ser humano é quando você escuta
uma pessoa dizendo para você, eu te amo. E você acredita. Sabe por quê, meu irmão? Porque a verdadeira demonstração de amor não está em palavras, mas em ações. Aleluia. Porque quem ama de verdade não fica falando, mas mostra por intermédio de ações. Então você tem que ter uma maestria sobre isso. Você tem que ser racional sobre isso. E entender que somente Deus pode prover sobre a sua vida. Aleluia. Você pode estar passando pelo vale que for, que Deus vai te dar a vitória. Você pode estar passando pela maior crise emocional da sua vida. Você pode estar quase num princípio de depressão, porque a depressão vem para quem serve a Deus também. Mas o que a gente precisa entender é que quem está em depressão muitas vezes se mata, mas não é porque a pessoa quer se matar, é porque a pessoa quer matar a dor. E hoje, isso é a maior estratégia do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo outrora atacava pelo medo e pelo desespero. Hoje, a maior estratégia do diabo é atacar nas emoções das pessoas. O diabo teme o fato de você descobrir o poder de Deus. O diabo teme o fato de você perceber a arma letal que você é contra os portões do inferno. É isso que você precisa entender. Traga o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Aleluia. Ofereça cada batida do seu coração por Deus, porque o mais Ele fará pela sua vida. Meu Deus. Quero agradecer por essa oportunidade, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão essas vidas, Senhor, pois eles já passaram por várias batalhas e sofreram várias decepções, abandono, situações de tristeza, situações de sofrimento, situações de humilhação, Deus. Mas eu quero dizer para essas pessoas, por intermédio do Espírito Santo de Deus que me manda, que em Cristo eles são mais que vencedores, que ainda que o homem fale que não, o Senhor fala que sim, que ainda que as pessoas desamparem eles, o Senhor estará amparando a todos eles, que o Senhor estará derramando chuvas e chuvas de bênção, que o Senhor estará guardando cada um deles e guardando o lar e as suas famílias. Que eles possam lidar com as situações do dia a dia, que eles possam entender que a vida é um ciclo e pessoas vêm, pessoas vão, mas que diferente disso o amor de Deus dura para sempre e que a gente tem que nos voltar para o Senhor. Meu Deus, abençoe cada uma dessas vidas, pois eles não vieram aqui à toa. Eles receberam da sua palavra e eles vão sair daqui cheios do Espírito Santo e flutuando nas asas do Espírito Santo. Amém, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. As palmas glorificam.